Olha só, vamos lá, vamos conversar então um pouquinho. Eu fiz uma pergunta aí para vocês. Vocês pagam empréstimo em qual banco? Coloca aí nos comentários qual é o banco em que vocês estão pagando empréstimo consignado, tá? Para que eu possa realmente explicar em detalhes por que eu estou perguntando isso. Eu vou trazer como está para vocês a portabilidade neste exato momento por parte de alguns bancos, tá, pessoal? Por isso que eu estou perguntando para vocês qual o banco em que vocês pagam empréstimo consignado. A dona Lúcia colocou que paga no BMG. O Vacelon colocou que paga no Daicoval. Olha só. A Magda colocou que paga no Santander. O seu Antônio colocou que paga lá no BMG. Vai colocando aí, pessoal. Vai colocando aí. O seu Ubirajara, eu pago meu empréstimo no Banco Pan, Agibank e Itaú. Olha só, o seu Ubirajara já tem um banco de rede aí. Eu vou explicar quais são os bancos de rede, tá? O seu Devanir também está pagando em banco de rede, que é a Caixa, tá? A Márcia colocou que paga, acho que deve ser BMG ou BGN, né? Deve ser BMG, tá? A dona Maria Margarete paga lá no banco Daicoval, olha só. A Lucineide paga no banco Itaú. Coloca aí, Lucineide, banco Itaú, agência que você fez ou não, tá? E eu vou explicar agora para vocês por que eu estou perguntando se é banco de rede. Primeira coisa, vocês precisam entender, né? O que seria banco de rede, tá, pessoal? Olha só. Quando você faz empréstimo diretamente na agência, então, por exemplo, Banco Itaú, mas Banco Itaú agência, porque nós temos o Banco Itaú consignado. Banco Itaú consignado não é considerado um banco de rede. Somente os contratos que foram feitos, então, na agência, tá? Então, é considerado um banco de rede o Itaú quando se faz na agência. Por exemplo, Caixa Econômica Federal também é um banco de rede. Banco Santander também é considerado um banco de rede. Temos também a diferenciação na questão do Banco Bradesco, tá, pessoal? Por quê? Existe o Bradesco Agências e existe o Bradesco Promotora, tá? O Bradesco Financiamentos, que aparece no extrato de vocês, não é considerado um banco de rede, tá certo? E eu vou explicar por que eu estou perguntando se vocês têm contratos em bancos de rede, tá? Que são esses bancos que eu acabei de falar para vocês. Temos também o Banco do Brasil. Banco do Brasil também é considerado um banco de rede, tá certo? Então vamos recapitular. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, todos estes são considerados bancos de rede, tá? E por que eu realmente estou perguntando sobre estes bancos para vocês? Porque eu estou percebendo, tá, uma flexibilidade maior por parte dos bancos para fazer portabilidade de contratos que são de bancos de rede. Nos últimos dias, tá? Nas últimas semanas, vamos colocar assim, nós tivemos vários contratos averbados de portabilidade, onde o contrato portado, onde estava o contrato do cliente, era em bancos de rede. E aí o que acontece, pessoal? Muitos desses bancos não estão dificultando, por exemplo, o envio do saldo, né? Então, tem muitos bancos que não acontece isso. Muitos me relatam, né? Olha, eu tentei fazer uma portabilidade, mas o banco não está enviando o saldo devedor, né? O banco está se recusando a enviar o saldo devedor. Não tem muitos casos que acontece isso? Coloca aí nos comentários se já aconteceu isso com você. Você tentou uma portabilidade e, por exemplo, o banco onde está o seu contrato não está enviando o saldo devedor de jeito nenhum. Tem bancos que faz isso. E nós estamos percebendo que contratos em bancos de rede
nós não estamos encontrando tantas dificuldades para a portabilidade. Mas é claro, pessoal, significa que é uma regra ter contrato em bancos de rede vai dar certo para fazer a portabilidade? Não é uma regra, tá certo? Por quê? Existem, no caso, as outras regras de portabilidade que precisam ser seguidas, tá? Uma coisa, uma particularidade muito importante aqui para bancos de rede é a quantidade de parcelas pagas. Então, por exemplo, eu venho trazendo sempre aqui para vocês que o banco da Ecoval é o banco que está com a menor taxa de juros para fazer portabilidade. E vocês sabiam que se o seu contrato estiver em bancos de rede, basta ter 6 parcelas pagas, já dá para fazer uma portabilidade. Claro, desde que o seu contrato se enquadre dentro das outras regras. Quero dizer, a regra de quantidade de parcelas pagas. Então, olha só, se você tiver contratos em banco de rede, seu contrato se enquadrar dentro de todas as regras de portabilidade, mesmo que você tenha, por exemplo, 6 parcelas pagas, muitas vezes é possível sim fazer uma portabilidade. Nós temos também o banco C6. O banco C6 não está com uma taxa tão baixa como o banco da Ecoval, certo? O banco da Ecoval é o que está reinando aqui no momento. É o banco que está com a menor taxa de juros. Mas tem contratos, por exemplo, que por um acaso não passa no da Ecoval. Nós tentamos também pelo banco C6. O banco C6 ele exige apenas uma parcela paga para bancos de rede. Olha só, pessoal. Então, olha como é possível, muitas vezes, conseguir uma portabilidade. Por isso que eu gosto de trazer para vocês em detalhes como está funcionando o consignado, para que vocês saibam exatamente como está funcionando a portabilidade. Porque você pode ter um contrato, né, aí em banco de rede, pode ter condições de fazer uma portabilidade e muitas vezes está se apegando, por exemplo, na quantidade de parcelas pagas. Como, por exemplo, a maioria dos bancos pedem o quê? 12 parcelas pagas, certo? Então, para bancos de rede, existe uma flexibilidade maior, entendem? Deixa eu ver aqui com vocês se vocês têm em bancos de rede, né? Olha só. A Edna colocou, estou falando sem margem, né? A Rosana colocou aqui, o Itaú recusa enviar o saldo devedor. Rosana, no caso é Itaú agência ou é Itaú consignado? Então, né, precisa entender qual é o Itaú. Como eu falei para vocês, existe essa diferenciação. Se você fez no Itaú consignado, aí são outras regras. Então, por exemplo, para aportar para o banco da Ecoval, precisa ter 12 parcelas pagas. Agora, se for banco Itaú agência, pelo menos 6 parcelas pagas, já é a metade. Entendem? E aí nós precisamos entender qual esse motivo da recusa, se realmente não está mandando o saldo devedor, se está colocando alguma desculpa, abrir uma reclamação. Enfim, tem várias tentativas que podem ser feitas, tá? A dona Rita colocou que paga no Banco Pan. A Rosana colocou que já tem mais de 2 anos pagos, né? Vamos ver aqui. A Carmelita colocou que tem no Agibem, que agora está no Itaú. No caso, a senhora está recebendo o pagamento pelo Itaú ou seu empréstimo a senhora fez portabilidade para o Itaú? Ó, o Giovanni colocou, tenho 11 pagas pelo Banco do Brasil. Já é um banco de rede. Então, pode ser, tá? Não estou dizendo que é, não posso afirmar sem fazer simulação, mas na quantidade de parcelas pagas, o seu Giovanni já está dentro, né? Já tem pelo menos 6 parcelas pagas. Aí nós precisamos analisar os outros fatores, como saldo devedor, troco mínimo, taxa de juros do contrato. Precisamos fazer uma simulação para verificar se passa na simulação, se realmente dá para dar sequência
no pedido de portabilidade. Mas, no caso, o seu Giovanni já está com um contrato em um banco de rede. O Alessandro já está fazendo portabilidade? Se for BPC Loas, ainda não, tá? BPC Loas ainda não está disponível. Nem o refinanciamento, nem a portabilidade. Está disponível portabilidade e refinanciamento para os aposentados e pensionistas do INSS, tá? A Edna colocou aqui, eu já paguei 18 parcelas, falou que estou sem margem. Edna, no caso, para fazer a portabilidade, não precisa ter margem, tá certo? A portabilidade vai ser o quê? Vai utilizar o mesmo valor de parcela que você já paga. Então, não é necessário ter margem, tá bom? A Maria de Fátima já colocou aqui para mim, ó. Maria de Fátima Coelho, pago Itaú Agência. Maria de Fátima, pode ser que o seu contrato dê para fazer portabilidade também, tá bom? O Itaú, principalmente, vocês como correntistas, conseguem dentro do aplicativo pegar o saldo devedor. Então, assim, a simulação fica muito mais assertiva, tá certo? Então, é mais uma situação importante para vocês que têm contratos no Banco Itaú, por exemplo. Tá certo? Porque nós conseguimos verificar o saldo devedor de vocês e ter uma simulação um pouco mais assertiva do que em outros bancos. Não significa que os outros bancos não dê para fazer. Dá para fazer a simulação também. Quero dizer uma particularidade do Banco Itaú Agência, tá? Aliás, quem quiser fazer uma simulação, quem realmente for precisar fazer portabilidade, pode nos chamar através do nosso WhatsApp, que nós vamos fazer a simulação, te passar exatamente se dá ou não para fazer a portabilidade, tá certo? A Maria Francisca colocou que recebe no Agibank. O seu Ivan, eu recebo pelo Itaú BPC. A portabilidade já está disponível? Ainda não, tá, Ivan? Ainda não está disponível. Vamos ver aqui. Quem mais? O Ivan colocou, eu tenho empréstimo pelo Itaú e pelo Banco Pan, tem mais de 2 anos. Ivan, Itaú é o que eu falei, né? Precisa saber se é Itaú Agência ou se é Itaú Consignado. Se for Itaú Consignado, são outras regras, tá? No caso, na maioria dos bancos pedem pelo menos 12 parcelas pagas. A diferenciação de você ter contratos em banco de rede é essa flexibilidade por parte dos bancos, tá bom? Então, pelo banco da Ecoval, que é como eu coloquei aqui para vocês, pede pelo menos 6 parcelas pagas, já é a metade. Então, muitas vezes já dá troco para você, você se enquadra dentro das regras e consegue fazer uma portabilidade, tá certo? Pessoal, vocês entenderam então como vai funcionar quando você tiver contratos em banco de rede? Deu para vocês entenderem? Entenderam exatamente o que é banco de rede? Então, quais são os bancos? Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá certo? Estes bancos são considerados bancos de rede, tá certo, pessoal?